Muito bem-vindos ao canal Refúgio Teológico e à Escola Superior de Teologia Cristã, TURIP. Quero agradecer a todos que se empenham em estudar as Escrituras aqui conosco, pois é uma satisfação e também um prazer, e vejo que Deus tem nos abençoado. Nessa última aula do módulo 3, nós vamos conhecer os novos céus e a nova terra. Terminamos aqui esse módulo 3 falando sobre a doutrina pentecostal. Tá? O último módulo é o módulo 4. Tá? Temos aí mais ou menos 3 meses para terminar, que mais ou menos dura um ano o curso. É um ano mais ou menos. Então, parabéns a todos que chegaram até aqui e esperando vocês em outros cursos, tá? Que a caminhada de vocês não pare, não cesse e venhamos sempre continuar estudando. Então vamos falar hoje sobre os novos céus e a nova terra. Vejamos o seguinte: o estado perfeito de tudo e de todos toma lugar no universo. Céu e terra entram na sua forma original, como no princípio. Deus projetou e criou tudo para sua honra. Não é que o atual sistema de coisas hoje em dia não esteja no controle soberano de Deus, mas que a sua ação não é totalmente direta atualmente, de forma que seja visível e extremamente perfeita. Obviamente, o universo hoje é perfeito, mas ele tem agora dentro de si, lamentavelmente, algo que Deus tinha dito ao ser humano, Adão e Eva, para que não comesse do fruto. Mas eles caíram em desgraça e assim transmitiu o pecado original a todos nós. Então, esse céu, essa terra que nós estamos vivendo hoje, ele é tão bonito, tão perfeito, tão interessante, mas comparado ao novo céu e a nova terra, isso inclui, obviamente, todo o espaço, todo o tempo, tá? Não somente a Terra e o céu atmosférico, com a sua exosfera, com a sua estratosfera. Não, é muito mais do que isso. Isso envolve toda a estrutura da parte física que nós conhecemos hoje como um todo, certo? Então, doutrina pentecostal sobre os novos céus e a nova terra. Essa, com certeza, é a melhor interpretação que nós temos sobre esse tema. Então, nesse último acontecimento escatológico, que dará início à eternidade, existem alguns estudiosos que falaram de 4 eternidades, tá? Obviamente não vou trabalhar aqui essa questão, mas uma das eternidades é a nossa, que será terminada, né? Essa eternidade no qual estamos vivendo, né, que é um lapso temporal, era, vamos dizer assim, deixou que o pecado continuasse em um certo momento, mas que nessa próxima eternidade o pecado vai deixar de existir como se nunca tivesse existido. Existem alguns estudiosos que falam de 4 eternidades, tá bom? Essa é a segunda, mais ou menos. Então, teremos a renovação de todas as coisas, assim no céu como na terra. Não é nada fácil ou simples de descrever como serão semelhantes todas as transformações necessárias que ocorrerão nessas dimensões da eternidade. Nesse design divino, a consciência humana não consegue compreender os planos de Deus pela inteligência natural dos homens. Ou seja, nós, ainda aqui nessa estrutura hoje, não compreendemos bem tudo que o universo tem a nos dizer. Imagine nesse céu, nessa nova terra totalmente perfeita. Né? É algo surpreendente. Então, temos o profeta Isaías que, falando sobre sendo conduzidos a uma expressão divina, ele trabalha sobre um campo teológico, utilizando passagens bíblicas, mas não nos dá detalhes de como será realizado esse passo a passo desse design inteligente. Vejamos as suas profecias. Deixa eu baixar aqui. Sobre os novos céus e a nova terra. Porque eis que eu crio céus novos, nova terra. E não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Isaías 65, 17. Também em porque, como os céus novos e a nova terra que ele fazer estarão dentro de minha face, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Isaías 66, verso 22. Sabemos que pela Bíblia
que está reservado um dia em que tudo que Satanás desconfigurou, como também o pecado, serão restaurados e transformados pela ação poderosa de Deus através de Jesus Cristo, nosso Redentor. Foi o próprio João, apóstolo, no livro do Apocalipse, que escreveu a restauração de todas as coisas por meio de Cristo em seu trono. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, pois, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Apocalipse capítulo 21, versículo 5 ao 7. O próprio Cristo disse a João, no tocante à seriedade, veracidade, fidelidade dessa transformação. E disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Mesmo sabendo, em parte, sobre esse último evento escatológico que se dará no início do dia da eternidade, não nos priva de testificarmos essa verdade e esperança a todos os homens. O alvorecer de uma nova era. Todos os julgamentos necessários já foram realizados para chegarmos a essa última etapa do cumprimento de todas as profecias escatológicas, desaguado no novo céu e na nova terra, em um estado de perfeição eterna. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. No futuro perfeito, não haverá mar. Toda a terra voltará à sua forma original e restaurada, uma Pangeia, união de todos os continentes. O mar não fará mais separação. Novos céus e nova terra. É necessário que tudo que há na terra e nos céus passe por um expurgamento, isto é, pelo fogo. Esse será um processo de transformação total para a implantação do dia da eternidade. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, na qual os céus passarão com grande estrondor, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Que é impressionante essa afirmação. Um cientista cristão poderia apresentar-nos, ainda que superficialmente, como seria a restauração de todas as galáxias, planetas, estrelas e astros. Lembra-se que eu falei um pouquinho sobre isso no começo? Estamos aqui já uma ótima descrição. Então, será uma transmutação de todos os elementos do cosmos. Não haverá mais a interferência de Satanás e seus demônios nos céus nem na terra, e nem de ninguém que esteja contra a palavra de Deus. Tudo será passado por um plano perfeito e eterno para os que creem. Pedro diz: Mas nós, segundo a sua promessa, guardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça, segundo Pedro, capítulo 13. Então, são textos, pessoal, que não somente é estudo, não é somente uma sistematização, não é somente uma área da escatologia, mas são textos que devem estar em nossas mentes, porque muitas vezes a gente se depara com um mundo em caos, um mundo em justiça, e pensamos que tudo isso vai ser eterno. Não, eterno será quando Deus fizer toda essa maravilha em nossos olhos, novos céus e na nova terra. Sinopse. Deus livra os santos. No momento que os céus e a terra forem queimados, os santos estarão sobre a terra. Mas o Senhor irá livrar-vos desse acontecimento. O profeta diz: E põe as minhas palavras na tua boca, e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus e para fundar a terra. E para dizer assim: Tu és meu povo. Isaías 51, verso de número 16. Enfim, harmonia completa no céu e na terra. Depois de expurgar todos os elementos e obras pecaminosas, acontecerá a harmonia. Paulo diz: E que, havendo ele feito a paz pelo seu sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Colossenses capítulo 1, versículo 20. Aqui o pecado terá findado o ciclo precioso. Os santos, portanto, já estão glorificados. O diabo e seus demônios e os pecadores irão para o lago de fogo,
céus e terra serão renovados. Então Deus será tudo em todos. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Vivemos eternamente nessa cosmogonia perfeita. As duas Jerusalém. Com a transformação cósmica para os céus e para a terra, o governo de Cristo, nesse novo estado eterno de perfeição, administrará cidades que terão a sua base formada pela paz e harmonia eterna. Nesse dia de eternidade, definitivamente habitará a justiça, pois a justiça já reinava no milênio, mas agora ela habita. Nunca mais haverá pecado ou iniquidade. Não existirá coisa alguma que esteja em contradição com os pensamentos de Deus, ou que lhes oponham firme a Jerusalém terrestre. Não haverá necessidade de juízo, porque tudo estará completamente em harmonia com Deus. A bênção poderá ser derramada sem impedimentos sobre os seus bem-aventurados habitantes. A Jerusalém celestial, com todo o seu projeto arquitetônico, real e espiritual, está em Apocalipse capítulo 21 e 22. Ela foi projetada no céu e evidentemente descerá de lá. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus desceu do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E vi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Todo nosso esforço em tentar elucidar os acontecimentos escatológicos, bem como os sucessivos acontecimentos em nossa interpretação teológica pentecostal, é importante e insuficiente para interpretar toda a manifestação da glória de Deus sobre os eventos futuros da eternidade. Nada que seja escrito por homens, por mais cultos, intelectuais ou espiritual que seja, arranhará nem mesmo a superfície da realidade que nos espera. Finalizo com duas verdades substanciais para a nossa fé. Primeiro, não vimos e nem ouvimos o que há de ser, mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Segundo, guarda esperar o cumprimento das profecias. Esse que presta vem bem-aventurado aquele que guarda esperava da profecia desse livro. O livro do Apocalipse é tão atual que, mesmo após esses 2000 anos de escrito, a impressão que se tem é que a tinta original ainda está secando. Então, nós finalizamos aqui todo o nosso estudo, né? E aqui o autor vai nos exibir alguns quadros que a gente vai ver aqui rapidinho sobre os quadros da perspectiva milenista. Então, elaborado e diagramado pelo teórico, historiador e pastor Hélice Cabral de Mello, tá bom? Deixa eu ver aqui rapidinho. Temos aqui pré-milenismo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Fica melhor. Assim. O pré-milenismo histórico. Principais defensores do pré-milenismo histórico, nós temos aqui Papias, teólogo de Hierápolis, período 60 a 130, Policarpo, teólogo de Esmirna, período 69 a 155, Justino Martir, teólogo romano, período 175, Irineu de Lyon, defende essa corrente também, o teólogo de Esmirna, Tertuliano, é o teólogo de Cartago, período de 160 a 220. Então, esses são os principais defensores dessa corrente do pré-milenismo histórico. Vamos ver aqui mais alguns. Vocês verem aqui. Esses aqui são os pré-milenismo dispensacionalista. Os principais defensores são esses. Deixa eu subir mais. John N. Darby, teólogo inglês, período 1800 a 1822, 882. Cyrus Scofield, teólogo americano, período 1853 a 1921. Livius Schaeffer, teólogo americano, período 1871 a 1952. John D. Pentecost, teólogo americano, período 1915 a 2016. Charles C. Healy, teólogo americano, período 1905 a 2014. Aqui já mais são os reformados, né? Pós-milenismo
Esses são os principais defensores. Veja só, João Calvino, teólogo francês, período 1509 a 1564. John Knox, teólogo escocês, período 1513 a 1572. John Owen, teólogo inglês, período 1606 a 1683. John Edwards, teólogo americano, período 1703 a 1758. Charles Hodge, teólogo americano, período 1797 a 1878. Temos agora o amirenismo, defensores, começando por Agostinho de Hipona, teólogo e filósofo do período 1354 a 430. Temos Martim Lutero, um reformador, tá? Alemão, período 1483 a 1556. Hermann Bavinck, teólogo holandês, período 1854 a 1921. Gerhardus Vons, teólogo holandês, período 1862 a 1942. Louis Bancroft, teólogo americano, período 1873 a 1957. Temos aqui um quadro, primeiro histórico, era da igreja, temos arrebatamento, segunda vida de Cristo, milênio, julgamento e eternidade. Aqui fica a primeira ressurreição do santo e a ressurreição dos ímpios. Aí tem aqui algumas explicações, né, explicações escatológicas. Não acho que não vai dar para ver não, porque ele é pequenininho aqui, então, mas vocês receberam o PDF, mas vocês têm aqui, depois vocês podem dar uma olhada, tá bom? É um gráfico. Aí nós temos aqui o pré-milenismo dispensacionalista. Nós temos aqui a era da igreja, aguarda o arrebatamento, para dar início à tribulação, milênio, julgamento e eternidade. Então, há um arrebatamento, Cristo se encontra nos ares, depois, na tribulação, Jesus volta com os santos para reinar. Aí nós temos aqui esse intervalo aqui de tempo, primeira ressurreição dos santos e a ressurreição dos ímpios. Aí tem aqui, obviamente, uma explicação escatológica sobre esse quadro. Pós-milenismo. Aí nós temos a era da igreja, milênio, segunda vinda de Cristo, julgamento e eternidade. Aí aqui temos aqui ressurreição dos santos, ressurreição dos ímpios, julgamentos, novos céus e nova terra. Então, pessoal, agradeço aí. Tudo isso é muito interessante. Temos também o amilenismo, tá? A era da igreja, sem milênio, não existe milênio físico, né? Vocês sabem disso. A segunda vinda de Cristo, julgamento, eternidade. Aí tem a ressurreição dos santos, ressurreição dos ímpios, julgamentos, novos céus e nova terra. Tem a explicação escatológica desse quadro. Mas o amilenismo, o pós-milenismo e subir aqui, o milenismo histórico, eles estão equivocados. O que realmente tem mais aparo bíblico, o que tem mais embasamento bíblico é o pré-milenismo dispensacionalista, tá certo? Então agradeço a todos que estão aqui no nosso canal. Esperamos vocês no módulo 4 do curso Escatologia Pentecostal, tá? Se vocês quiserem se aprofundar em outros assuntos do livro do Apocalipse, nós temos agora criando já um outro curso desse assunto, à parte, tá? E aguardo vocês para ter alguma dúvida, interagir. Então, compartilha, se inscreva caso não seja inscrito, deixe seu like, deixe a sua informação, a sua dúvida, tá certo? Bons estudos e que Deus nos abençoe nesse momento, tá bom? Um forte abraço, até breve.